Sim. Olá, estamos em mais uma Almodicast e hoje o assunto é as alterações na pele, o que isso pode causar nos olhos. E já vamos aproveitar também que a doutora Edna está recebendo a doutora Fabiola Tasca, dermatologista, e vamos aproveitar para falar um pouquinho também de skincare. Eu vou deixar a doutora Edna dar as boas-vindas para a doutora Fabiola. É um prazer estar com você aqui conosco e é muito bom aproveitar o seu conhecimento em skincare, porque a gente vê alguns abusos e isso trazendo alterações aos olhos dos nossos pacientes, porque a oftalmologia hoje acaba necessitando de tratamento multidisciplinares e muitas vezes ligados também à dermatologia. Então, vou aproveitar e roubar um pouquinho do seu conhecimento para poder passar aos nossos pacientes. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre isso. Acho que essa interface entre as especialidades, eu acho que quem sai sempre ganhando são os pacientes. E assim, é uma coisa que me surpreende todos os dias no consultório. Antes de chegar aqui, eu estava falando, com você, em relação a que muitas pessoas e muitos até profissionais médicos não sabem que alguns problemas de pele, eles acabam influenciando na visão. Então, por exemplo, a rosácea, A rosácea de pele é aquela que o paciente fica avermelhadinho. Então, às vezes ele vai comer uma comida mais picante, ou mais quente, ou às vezes uma bebida alcoólica, ele começa a ficar vermelho, que a gente chama de flushes, E vocês sabiam que mais ou menos cerca de 70% desses pacientes têm problemas oculares, Que daí você pode explicar melhor quais são. E muitas vezes eles vão em 3, 4, 5 médicos oftalmologistas com esses problemas oculares que você vai falar qual que é da rosácea e sem diagnóstico. Então, é importante a gente também usar esse canal para conscientizar, e para levar informação para os pacientes, mas também para a comunidade médica, que a rosácea, ela pode acometer não só a pele, mas ela pode acometer também essa questão da visão, Isso. Então, a rosácea é uma doença autoimune. Quer dizer, o próprio corpo passa a se agredir. Muitas vezes ligada, inclusive, a ansiedades, ao comportamento emocional do paciente. Então, é aquela pessoa, muitas vezes, trabalha muito, não tem muito tempo e é ansiosa. E a rosácea de pele, muitas vezes, começa nos olhos. Exatamente. Causando ali edema palpebral, faz uma hiperemia nessa região, porque tem uma neovascularização palpebral, e muitas vezes começa a descer para o nariz e depois para a pele. Hoje em dia, nós temos, em média, 34 milhões de pessoas que têm algum sintoma de olho seco. E desses, 20 milhões já diagnosticados com olho seco. E muitos desses pacientes são iniciantes do olho seco com a rosácea palpebral. Então, é muito comum, quando eu recebo um paciente com olho seco, pesquisar outras causas que muitas vezes estão ligadas à reumatologia ou à dermatologia. Exatamente, então a gente sabe que a rosácea, a psoríase, até mesmo a alopecia areata podem causar, alterações oculares. Mas algo que a gente também vê no dia a dia, na prática, que isso daí depende da pessoa, do paciente, dos seus hábitos de vida, é que a gente percebeu que depois da pandemia houve uma verdadeira loucura pela busca de skincare, Então vieram muitos produtos coreanos, aquela coisa de skincare de 20 passos, 30 passos, Vocês lembram que foi uma febre. E a gente tem hoje o TikTok, e tem o Instagram, que muitas vezes, até para os adolescentes, e os adultos, eles dão muitas receitas de skincare, E que muitas vezes não é adequado para o seu tipo de pele. Eu acho que o ano passado, ano retrasado, vocês devem lembrar do caso daquela menininha, que viu no TikTok um creme, passou no olho e quase perdeu a visão, Isso teve muita repercussão e até foi interessante
para os pais, né, para nós pais, verem o que os nossos filhos estavam assistindo e o que eles poderiam copiar, né? Então, quando a gente utiliza um creme que não é indicado para o nosso tipo de pele, a gente pode ter as alergias. Existem cremes ao redor dos olhos que você deve usar, né? Eu sou uma pessoa que tem muita alergia. Que você tem Dependendo que do usar. filtro solar que eu passo, estraga meu passeio numa praia de tanto que Sim, exatamente. começa a arder. Tem óleos que são mais sensíveis. Então é importante, se você quiser usar um skincare ao redor dos olhos, você usar produtos que foram ativos, que foram testados oftalmologicamente. Então, só para a pessoa saber, um produto que às vezes você usa no rosto, não necessariamente ele pode ser usado ao redor dos olhos, porque são testes específicos. Agora, a gente já tem os cosméticos multifuncionais, em que você pode usar no rosto todo, inclusive ao redor dos olhos, porque eles têm certificação, né, foram testados para essa região. Então, o primeiro ponto é o seguinte: é não comprar produtos sem uma indicação médica. Então, se você utiliza um ácido muito próximo à região dos seus olhos, né, ou às vezes você tá usando o seu ácido, não lava a mão e passa um creme dos olhos por cima ou coça o olho, você tá levando o ácido para dentro do seu olho. E um ácido retinóico, para a pele, ele é excelente, porque ele faz uma renovação celular. Mas para o olho ele vai detonar. Então, tem que ver isso. Você falou do filtro solar, né? Tem tipos de filtro solar que são a base deles é uma base muito fluida. Então, qualquer transpiração, ele acaba se espalhando mais e entra no olho. Então, nesse caso, a gente orienta mais o paciente a usar filtros físicos, né, em vez de químicos, que são aqueles filtros que parecem filtros infantis ou filtros com base, que eles não se espalham tanto, eles ficam mais concentrados na pele. É porque depois de um tempo que você anda, que você faz atividade, que você percebe. Sim, então é porque ele escorreu, vamos dizer. E a gente tem que lembrar que a maioria das mulheres acaba usando algum tipo de maquiagem no dia a dia. E o que eu vejo, não tem problema você usar maquiagem, porque hoje em dia a gente tem maquiagens excelentes, hipoalergênicas, até num custo acessível, né? Só que o problema é como se retira essa maquiagem à noite. Então não é, a doutora Edna pode falar melhor, mas não é você lavando o seu rosto, você tá com, por exemplo, um rímel ou um delineador, você lavar na pia seu rosto com força. Primeiro que você vai explicar que isso pode levar a um sério grave problema. Mas aquela maquiagem não vai sair direito, né? Porque a maioria é a prova d'água. Então você tem que ter um produto específico para tirar a maquiagem, né, para tirar o mesmo, para você limpar ao redor dos olhos, que normalmente são aqueles demaquilantes próprios para a região dos olhos, que eles têm uma textura mais oleosinha, né? Então são os bifásicos, e específico para a região dos olhos. Nem sempre aquele que você retira do rosto todo é ideal. As mesmas linhas, muitas vezes elas têm do rosto e tem o específico da região dos olhos. Então, procurar fazer isso, né? Então, a gente vê que, às vezes, o paciente, ele roda por vários médicos oftalmologistas, achando que é alguma doença do olho, e o problema está no hábito de skincare dele no dia a dia e até na alteração de pele. É um paciente que tem rosácea, é um paciente que tem psoríase, é um paciente que tem alergias. A gente vê as intolerâncias alimentares também, né, do glúten e da lactose influenciando. Então, o paciente tem que saber que o olho, ele está muito próximo da pele. Então, ele pode, né, refletir o que está acontecendo na pele, mas o olho também é algo que pode sinalizar o que está acontecendo com essa pele. E muitas vezes você recebe pacientes que você sabe, remede. Que você me convidou, eu acho que foi final do ano passado, para ir para um evento na sua clínica. Sim. Que era maquiagem adolescente. Exatamente, né? Foi o evento Kids. E eu achei tão interessante, porque no fim daquela reunião eu me senti uma descuidada com a minha pele. Porque eu não conhecia tanto de skincare como aquela molecada. Elas de conhecem, 13, né? 12 anos. É incrível. Elas sabiam tudo sobre skincare. E muitas vezes esses adolescentes não são orientados corretamente e vão comprando qualquer coisa e passando no rosto. Quando você fala, por exemplo, do ácido hialurônico, se você deixar isso cair no seu olho, ele pode fazer até uma ferida de córnea, uma úlcera de córnea. Olha, gente, que importante, né? Então, assim, um creme que você usa no dia a dia e que às vezes na pressa, descuidadamente, você sem querer coloca dentro do seu olho, você pode perder uma córnea. Pode se perder uma córnea. E também são as reações alérgicas. Você pode ter uma alergia na pele, mas você pode ter também uma alergia ocular.
E essa alergia vai fazer você coçar o olho. E se você coçar o olho com a mão, aqui na nossa pele nós temos milhões de bactérias, entre elas o Staphylococcus, que é o germe constante em nossas mãos. E se cair no olho, vai fazer até uma conjuntivite. Então, muitas vezes o paciente vem ao consultório com conjuntivite de repetição, e aí se trata a conjuntivite e não se procura a causa primária. Exato. E a causa primária, muitas vezes, está numa limpeza de pele que não está sendo feita corretamente. Muita gente dorme com a maquiagem no olho, no rosto, e também no olho. E a gente observa, quando vamos fazer o exame na lâmpada de fenda, que o jovem de hoje passa o lápis preto não só ao redor dos olhos, mas passa dentro do bordo palpebral. E ali é que está as saídas das glândulas de Meibomius. E ali entope tudo aquelas glândulas. Exatamente. E aí o olho passa a não ter gordura, não ter o lipídio. O que eu percebo é uma enxurrada de informações no TikTok vendendo os produtos, porque na verdade é para vender os produtos, né? Falam de máscaras e pouquíssimos especialistas, é uma voz menor de especialista contra uma enxurrada de informações de produtos para ficar mais bonita, né? Então essas informações elas têm que ser cada vez mais passadas, porque realmente muita gente não tem nem noção do que um melasma pode ser palpebral, do que um creme pode fazer, né? E assim, da rosácea, né? A rosácea, a gente tem que lembrar que a rosácea é alguma coisa. A gente tem uma base genética, a gente sabe disso, mas tem alguma coisa que desencadeou ela. E ela Então, não tem como você cura, falou, né? ansiedade, às vezes uso de medicações. Tem alguns trabalhos mostrando até associação com uma bactéria no nosso estômago, que é Helicobacter pylori. Questões, por exemplo, intolerâncias alimentares como glúten e lactose, já tiveram algumas publicações que foram a favores, outras contras, mas a gente percebe na prática clínica, o paciente quando vem comigo com rosácea, eu sempre investigo da lactose e do glúten, e a gente percebe, assim, um índice de positividade muito alto, né? Porque são doenças inflamatórias. A gente sabe que o intestino é dos órgãos que a gente fala que é o nosso cérebro, né? Também, porque ele está inflamado, ele vai repercutir em todo o organismo, né? Então, precisa ser pesquisado. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente vê muito paciente com avermelhamento na pálpebra e no olho, é esmalte, tá? Alergia, esmalte. E a gente tem percebido nos últimos anos. Por quê? Nós temos percebido que agora tem uma variedade de marcas de esmalte, né? Os esmaltes brasileiros, eles são muito bons, né? A gente tem que aí aplaudir, porque realmente a indústria de esmaltes brasileiros são excelentes, não perdem nada para os esmaltes importados. E tem várias cores. E a gente sabe que o paciente que é alérgico a níquel, tá? Que é uma substância que tem bijuteria, tudo. Esse níquel, ele também está presente nos esmaltes de tom escuros, principalmente preto, azulados e até mesmo amarronzados, que são as cores que estão usando na moda. E aí cinza. Então, o paciente usa o esmalte, né, desse tom, ele começa muitas vezes a manifestar o quê? Na pálpebra, com inchaço, né? Então, e às vezes o paciente não, e às vezes demora-se para acreditar. O ano passado eu peguei 2 casos gravíssimos de pacientes que tinham inchaço na pálpebra, que estavam até pensando em operar sempre com avermelhamento, achando tudo, e era o esmalte. E elas não acreditavam que era esmalte. Então, só depois de um teste de contato que veio ali o níquel, a gente conseguiu ver que era o esmalte que causava. Então, é importante saber que a pálpebra, quando ela está avermelhada, uma das primeiras causas é alergias a cremes e a esmaltes. E a gente tem que lembrar da rosácea ocular. Porque se ela acontece em 70% dos pacientes que têm rosácea de pele, e a gente sabe que a rosácea de pele é muito frequente, está aumentando, veio com alteração ocular na pálpebra avermelhada, a gente tem que pensar nessas coisas. E além da neovascularização palpebral, a gente vê que aumenta a neovascularização na conjuntiva ocular, que é responsável por um vermelho muito maior no olho. Para você ter noção, o olho seco aumentou assustadoramente em nosso meio em pacientes jovens, Fabíola. Que às vezes eu tenho feito sutura em pálpebra periférica para diminuir a área exposta, porque estavam tendo
quadros de Sjögren fazendo úlceras de córnea. E olha só, por que isso também acontece? Porque hoje, com a nossa vida, a gente fica muito em ar-condicionado. Hoje todo mundo fica. Você fica no seu trabalho, você fica dentro do carro e você dorme no ar-condicionado. Então, o ar-condicionado é uma constante, né? E, assim, da mesma maneira que a gente precisa hidratar a nossa pele, uma vez você me falou isso muitos anos atrás, nós precisamos hidratar o olho também. Aí entra os colírios. E daí, assim, imagina, a pessoa tem aquela vida agitada, no ar-condicionado, não ingere uma quantidade de água suficiente, então já tem uma desidratação aí meio corporal, meio constante, né? Usa as telas, né? A gente sabe que as telas vão liberar ali radiações, né, que vão prejudicar essa questão do olho. A gente tem uma radiação que foi descrita recentemente, que é o ultravioleta extra longo. Vocês já ouviram falar? A gente tinha o ultravioleta B e o A. Agora tem o extra longo, que ele pega entre 380 e 400 nanômetros. Por que eu tô falando disso? Que essa radiação, ela ultrapassa janelas. Por exemplo, ela tá aqui, a gente tá tendo contato com essa radiação. E essa radiação é que mancha a pele, efetivamente, e causa envelhecimento precoce. Isso que justifica aqueles pacientes, nossa, eu tenho mancha no rosto, mas eu não tomo sol. Você não precisa tomar sol, essa radiação está constante. No dia a dia. E essa radiação também atua nessa região dos olhos. Então, a gente está sujeito a tudo isso. Daí, ainda muitas vezes, algumas mulheres usam maquiagem, né, nessa região, não fazem uma higiene adequada, vão esfregar o olho. Esfregar o olho pode piorar o ceratocone? Como é que é isso? Sim, se a pessoa já tem, por exemplo, uma genética, ou já tem um astigmatismo, se ficar coçando o olho pode deformar a córnea e fazer uma doença grave que é o ceratocone. Então, tudo isso, vai coçando, não retira, e daí muitas vezes está usando skincare, né, tem uma alergia de esmalte. Então, primeira coisa, tá com alteração na pálpebra, tem que entender se isso tem relação com a pele. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento, né? E a importância desse podcast hoje é conscientizar os pacientes, né, que isso existe. Eu sempre falo ao paciente, você tá com alergia do esmalte. Não, mas eu uso esse esmalte, eu tenho 50 anos, eu esmalto minhas unhas há 30 anos. A gente sabe que esses esmaltes, eles começam a sofrer alterações ao longo da indústria, é normal. A indústria às vezes troca um conservante por outro, coloca um pigmento diferente, né? Às vezes a marca é diferente. Então, a gente precisa saber disso. E a pessoa também pode desenvolver alergia, não ter, por algum motivo, desenvolver no meio da vida, né? Uma alergia. Mesmo nas unhas, a gente, quer dizer, mulher está habituada a fazer unha toda semana, tira a cutícula total, que é uma defesa do corpo, né? Tira toda a cutícula e passa um esmalte em cima do outro. A unha também precisa respirar. Eu acho que eu não sei quanto tempo faz que eu não fico sem mulheres esmalte, começam a ter rachadura de unha. Eu não tiro cutícula muito, gente. Eu tiro o mínimo possível. E quanto mais você tira, mais você tem que tirar. Então, um conselho que eu dou pra vocês, comecem a tirar o mínimo. Nas primeiras semanas vocês não vão gostar, mas depois você vai ver que ela não vai juntar tanto, né? E em relação aos esmaltes, eu acho que não tem, hoje a gente tem algumas linhas hipoalergênicas, mas a gente tem que descobrir exatamente qual ativo que está causando essa alergia. Se for o níquel, você vai poder usar esmaltes mais claros. Agora, se for um tolueno, um parabeno, existem linhas que são específicas para isso, né? Agora, assim, da rosácea, né, que é esse paciente que tem a pele vermelha, pra gente também é muito difícil. Porque às vezes o paciente, ele roda aí achando que tem alergia, e não tem nada a ver com alergia. A rosácea não é uma alergia. A rosácea é uma sensibilidade da pele. E essa sensibilidade da pele também apresenta uma sensibilidade ao olho. Então, vamos supor, aquele paciente já operou de catarata, aquele paciente já tem um olho seco, a rosácea vai agravar essas condições. E é muito comum que eu vejo na prática, paciente que vai fazer uma cirurgia plástica ou vai fazer uma blefaro e ele começa a ter problemas oculares depois da cirurgia. Não foi a cirurgia, a plástica da pálpebra ou a catarata ou até mesmo as outras cirurgias que você fazem que deu o problema. O paciente já tinha rosácea, mas a rosácea, qualquer alteração no nosso organismo, estresse, irritabilidade, e as cirurgias acabam, né, sendo um processo desse de irritação ali controlada, mas acontece, desencadeia a rosácea. Então, às vezes o paciente, ele caminha anos e anos, achando que o problema é da cirurgia ocular ou da cirurgia plástica de pálpebra, e na verdade é porque ele manifestou a rosácea
logo após a cirurgia. A cirurgia não foi culpada do problema da rosácea. Mas A cirurgia só desencadeou. Quando a rosácea está nos olhos, como você falou, é fácil de cuidar ou não? a rosácea é uma patologia que não tem cura. Ela tem Só controle sob tratamento. E se associado à pele, eu tenho que encaminhar a um dermatologista, porque eu não sei tratar pele. Então, é uma dificuldade, porque o paciente, às vezes, tem que fazer um tratamento ocular, que depende de jet plasma, de luz pulsada, de desentupir essas glândulas, de fazer limpeza de bordo palpebral. Então, não é uma coisa que é barata, porque dependemos de máquinas. E essas mesmas máquinas que usamos no olho também têm que ser usadas, muitas vezes, na dermatologia. Então, alguns pacientes reclamam de valores, mas muitas vezes isso se faz necessário, porque se não for tratado, isso vai piorando e causando mais alterações aos olhos. E quem faz se sente muito gratificado, porque melhora muito a qualidade da lágrima e melhora muitas reações de pele. Exatamente. E uma coisa que eu acho que a gente tem que conscientizar também é que, assim, hoje existem vários tipos de tecnologias. Então, existem tecnologias melhores, tecnologias piores, né? E eu acho que o paciente, quando ele procura um profissional para fazer um laser, seja no olho, seja no rosto, ele tem que ver bem aonde ele está fazendo essa tecnologia. Por quê? Existem aparelhos que custam 50 mil e existem aparelhos que custam 5 milhões. 5 milhões, tá? 5 milhões, tá? Então, nessa faixa etária de 50 mil a 5 milhões, por que um aparelho custa 50 mil e outro 5 milhões? Porque você tem mais segurança nos aparelhos mais caros, tecnologia. Não é só o aparelho, é quem está por trás também. Às vezes a pessoa tem um aparelho bom, é a mesma coisa que eu dar um Porsche ou uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir. Então, tem que ver a máquina e quem está por trás. O que a gente está vendo na medicina, né, agora, que as pessoas estão, muitas vezes, trabalhando com máquinas sem ter experiência e sem ter indicação. Então, o que eu vejo na minha prática? Pessoas indicando lasers para rosácea sem serem especialistas, sem serem dermatologistas, sem conhecerem. Então, você vai fazer um laser, muitas vezes, que vai agredir a pele, né, em vez de melhorar. Então, o laser de rosácea, ele tem que atuar onde? Nos vasos, porque a gente tem essa sensibilidade. Da mesma forma que a Edna falou nos olhos, que a gente tem um aumento da vascularização, a gente tem isso na pele. Então, a gente precisa atuar nos vasos, né? Se eu atuo muito na superfície da pele, né, queimando essa pele, eu vou piorar. Então, veja bem a responsabilidade. Tem que ser profissionais que realmente se dedicam a ter tecnologias. Não adianta você ter um aparelho que faz tudo. Hoje, na medicina, né, doutora Edna, você tem que ter uma gama para poder escolher o melhor para o seu paciente. Então, eu acho que antes de fazer qualquer tecnologia, é importante você procurar clínicas que possam investir nessas tecnologias e tenham várias e tenham conhecimento em relação a isso. Porque muitas vezes o laser não se faz necessário. Exatamente. Muitas vezes você consegue resolver esses problemas com pomadas ou com gel ou com colírios. E como a Fabiola falou agora há pouco sobre intestino, eu tenho usado até probiótica em pacientes com olho seco. E a gente pode usar suplementos, então vamos falar, muitas vezes você pode usar suplementos como a luteína, que melhora muito a lubrificação ocular e da pele, você pode usar os ômegas, a gente utiliza muito um ativo que é o Polypodium leucótomos, né? Esse polipódio é como se fosse um filtro solar via-oral que melhora muito os pacientes com esses flushings e acaba melhorando o olho. E em alguns casos a gente tem que entrar com antibiótico, né, que sabe que melhora, a doxiciclina, a tetraciclina, e também, em alguns casos, o Roacutan. E daí vem o calcanhar de Aquiles, porque casos resistentes de rosácea, eu tenho que usar o Roacutan, que é a isotretinoína, e que a
para mim consertar o olho seco. Só que ele resseca a pele, mas ele causa ele causa o olho seco. E muitas vezes paciente com rosácea tem olho seco, mas eu só vou conseguir controlar a pele, muitas vezes, se eu administrar doses de Roacutan. Então, por isso que cada caso, ele é individual. E tem que ter uma troca entre os profissionais. Então, é custo-benefício. Então, às vezes, tem caso que eu ligo para a doutora Edna, eu falo, olha, eu não estou conseguindo controlar essa rosácea com as coisas habituais. Eu vou ter que entrar com Roacutan. Você pode otimizar o colírio? Posso. Fabiola, nesse caso eu não posso, vai piorar muito. Então, eu entro mais com tecnologias. Então, é importante saber que cada caso é único. E é importante o dermatologista ter uma comunicação direta com o oftalmologista. Porque não é assim, eu vou lá, você tem rosácea, eu vou prescrever para você o Roacutan, tudo, vou fazer o laser. Não posso. Eu tenho que dividir isso com o médico oftalmologista que está te acompanhando. E é muito engraçado, porque quando você fala em usar um lubrificante, aí você passa um específico para determinado paciente, e ele volta, doutora, mas esse colírio é muito caro. Lá tem colírio de R$20, eu tenho que comprar um de 80. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Existem colírios que você pode usar no máximo 2, 3 vezes ao dia, porque ele não tem filtro na ponta. Então, ele tem conservante. Você pingar isso de vez em quando não tem problema, mas se você usar isso todos os dias, você pode ter reação no teu olho. Tem colírios que já vêm com filtro, não tendo conservante, você pode usar várias vezes ao dia. Se você está no computador o dia inteiro, você pinga uma gota de 1 em 1 hora. Mas hoje a gente tem que personalizar o colírio para cada paciente. Porque nós temos colírios que são só hialuronato de sódio. Aí você pinga e daqui a pouco ele está evaporando. Aí você tem colírios que tem glicerol e carmelose, que já aturam um pouco mais no olho daquele paciente, se ele fica muito num computador. E às vezes você tem que associar 2 lubrificantes em casos de olho seco mais rebeldes. Então, o colírio não é chegar na farmácia e pegar qualquer um. Ele tem que ser personalizado para cada tipo de olho. E tem uns até que é uso único, né? Tem. Um dos colírios, ele vem em pequenos blusters, né? Que você pode colocar no bolso e levar para o trabalho. No final do dia, você joga aquilo fora. Mas é engraçado, os pacientes não gostam muito desses colírios individualizados. Eles gostam muitas vezes do tubo. E esses que têm o filtro, eles são mais difíceis de pingar nos olhos. Então, às vezes, eles reclamam isso também. E aquelas compressas que a gente vê nos olhos? O que é aquilo, aquelas máscaras? Hoje em dia nós temos, inclusive, máscaras secas, né? A Zeiss agora lançou, elas são vendidas apenas em óticas, não tem farmácias. Você coloca no seu olho, não vai molhar o seu travesseiro e ela, ao entrar em contato com a pele, ela se torna uma compressa térmica. Ela esquenta e depois você tira, aquela gordura amoleceu, você faz uma compressa e com isso evita aquelas compressas de água quente. Muito legal. E isso ajuda, até porque ela é colocada meia hora e eu inclusive falo, entra no teu quarto, fecha a porta, avisa a família que você vai fazer a tua compressa, não pode ser interrompida, e vai escutar uma musiquinha e às vezes é aquela meia hora de relax que aquela pessoa não tem, ouvindo uma música, o que acalma o estresse dela também. O que a gente tem visto hoje em dia, e talvez vai ser um próximo tema de podcast nosso, que a gente viu que está uma verdadeira febre das canetas emagrecedoras, né? Então, o Mounjaro chega agora, semana que vem, várias pessoas já estão utilizando e realmente é eficaz, a gente vê uma perda de peso, mas teve uma notificação recentemente que essas canetas emagrecedoras estão causando alguns problemas oculares, né? Eu acho que isso, como é uma coisa muito recente, né, vai chegar nas farmácias efetivamente agora,
Eu acredito que daqui a um tempo a gente vai começar a perceber pacientes com problemas oculares decorrentes dessas medicações. Vasculares. Não que não deve ser utilizado, porque a gente tem que também ver o outro viés. O paciente que está com sobrepeso, ele está com insulina alta, que está inflamando o organismo, que muitas vezes leva à cegueira, né? Por conta de uma pré-diabetes, uma diabetes. Ele está inflamado. Então, eu acredito que essas medicações, elas vieram para revolucionar a medicina, porque elas vão realmente ser a virada de chave do paciente com problema de sobrepeso, né? Eu acho que isso vai ser uma tendência. Mas, tudo que também é novo, né, como essa notificação, nós vamos observar isso, né? Então, eu acho que a medicina é algo que a gente tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Quando você teve lá no evento Kids, né, das crianças lá, que a gente fez na clínica e adolescentes, vocês percebem que eles ouvem muito, né, e veem muito TikTok, que é o quê? Aqueles skincare coreanos, né, e a gente vê 6, 7, 8 passos, passando máscara, creme dos olhos, né, tudo isso. Eu acho que também o contato precoce com esses cosméticos em exagero, isso vai ter uma consequência lá na frente, né? E junto Tudo com as que é telas, exagero não é bom. né, ar-condicionado. Então, eu acho que essa questão ambiental vai ser muito forte, né? Então, eu acho que também, eu sei que você já faz um trabalho aí com a comunidade, né, de orientação, mas eu acho que cada vez mais orientar, né, os pais e até as pessoas, a comunidade de uma maneira geral, dessa questão de cuidar dos olhos, né, de usar um lubrificante, porque a pessoa às vezes trabalha na tela, né, e cuidar do seu organismo como um todo, né, porque a gente sabe que o organismo é mais inflamado, uma alimentação desregrada, tudo isso piora os níveis de insulina e vai atacar diretamente aí essa questão dos olhos. Eu fiquei até surpresa há poucos meses atrás, porque o prefeito Silvio Barros me convidou para fazer uma palestra para as professoras de rede pública, né, Rose? E nós fomos lá No Expo Paraná. E eu fiquei impressionada, porque devia ter o quê? Umas 3.500 pessoas para escutar sobre os cuidados com os olhos. Então, nós vamos falar sobre as consequências da tela nos olhos, né? Que é o crescimento constante de miopia e o ceratocone. E quando eu terminei a minha aula, os alunos tinham feito um coral, uma apresentação, os alunos da escola pública, muito lindo, por sinal, e eles ficaram ao lado do palco esperando a gente sair. E quando o Silvio saiu, a primeira coisa que eles pediram, celular nas salas de aula. Então, isso está se tornando um vício e os pais têm que se ater a isso. Sim. As crianças têm que tomar sol. O nosso bate-papo foi bom, nosso tempinho chegou ao fim, é sempre muito bom receber vocês duas. Vamos deixar alguma dica final, doutora? E depois a doutora Edna também, ela encerra. Olha, tem que lembrar que tudo que você usa na sua pele, evitar gastar muita coisa desnecessária, que vê de modismo, de internet, procura um profissional para poder te orientar. E sempre assim, às vezes o menos é mais. Então não precisa usar milhões de produtos no seu rosto, né? Às vezes o que você precisa usar, o skincare básico, um bom produto para você limpar a pele, para você retirar sua maquiagem adequado ao redor dos olhos, que seja próprio, um bom filtro solar e um produto para usar à noite, né? Isso é o básico, né? Às vezes o básico bem feito, ele vale mais do que milhões de produtos que você está gastando, colocando na sua pele e que está piorando a sua pele, causando alergias. E lembrar, tá? Que se você tem a pele vermelha, que quando você ingere bebida alcoólica, come uma coisa mais condimentada, mudança de temperatura, vai em sauna, você começa a ficar vermelhinho, isso pode ser rosácea, tá? Então você precisa procurar um dermatologista para te investigar. E lembrar que se você tem rosácea, 70% dos pacientes que têm essa condição podem apresentar problemas oculares, como olho seco, alterações de pálpebra. Então começar a ficar mais atento, porque às vezes você acha que seu problema ocular é de outras coisas, mas na verdade é a rosácea. Então, procurar e comentar com seu médico oftalmologista que você tem rosácea. E se não conhecer sobre essa doença nos olhos, grava esse podcast aqui e manda para ele assistir. O meu conselho é que quem usa maquiagem na hora de dormir, a sua pele e o seu olho precisam descansar.
Então, retire a sua maquiagem sempre que for dormir. Então, olha, vocês ouviram como eu vou encerrar como a doutora Fabiola falou. Grave esse podcast e passa, principalmente para os adolescentes e para quem vocês acham que precisa. São informações úteis aí que é para a vida. Então, curte, compartilha com as pessoas e até um próximo Almodincast.